Graças a paz, irmãos, bom dia. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e pedimos, Pai, sem você aqui, Senhor, não tem sentido a nossa reunião. Reunião nenhuma, Senhor, tem sentido se o Senhor não for o centro. O que nos tirou da cama, Senhor, foi o desejo de te conhecer. Senhor, abra o nosso apetite, Senhor, pelas coisas celestiais. Quebra o poder do pecado contra nós, Senhor. A força do pecado, Senhor, que só pode ser vencida pela confissão. Gera uma igreja, Senhor, que não tem medo de falar a verdade diante do seu Senhor, uma vez que Ele conhece todas as coisas. A Tua palavra diz que os Seus olhos estão em todos os lugares. E nós estamos aqui, Senhor, por causa da Sua presença. Cada um lutando a sua luta, Senhor, cada um vencendo o seu homem interior todos os dias, matando a sua vontade, os apetites, para viver um evangelho legítimo e verdadeiro. Agora, Senhor, nesse momento, Senhor, nós oramos para que haja, Senhor, um reavivamento na questão do arrependimento na sua igreja, Senhor. Senhor, todos nós sabemos que o pecado faz separação e todos pecaram. Nós não estamos aqui porque somos melhores, Senhor, fazendo a nossa devoção. Nós estamos aqui porque conhecemos, Pai, que um minuto, um dia, um pensamento, um momento sem o Senhor já estraga a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser guiados pelo Espírito de sabedoria, o Espírito do alto, o pensamento do alto, deixando as coisas que para trás ficaram. Jesus sustenta a nossa fome pela palavra. Senhor, o dia que Adão, Senhor, pecou, o trabalho ficou difícil, teve fadiga. Senhor, então, ele sempre trabalhou, mas nunca sentiu fadiga, porque, Senhor, é o pecado que quebra o nosso serviço, Senhor. Se tem alguma coisa que a gente precisa confessar, gera em nós, através do Espírito, arrependimento e desejo de confessar. Porque, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é puro. Suas palavras são limpas e puras, Senhor. E nós queremos ser seus filhos e seus representantes nessa manhã. Nós oramos pelas pessoas que estão acompanhando, que têm o hábito de ouvir essa mensagem. Oramos para que elas sejam fortalecidas por essa mensagem. E quando eles estiverem ouvindo, Senhor, que seja o bálsamo de Gileade, Senhor, passando em suas feridas, levantando, Senhor, o coração dos irmãos para uma guerra, Senhor, que só termina quando o Senhor chamar o nosso nome. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós falamos ontem, eu estou falando uma série de mensagens, que o nosso cristianismo precisa ser restaurado em 3 fundamentos. Os 3 fundamentos do cristianismo que precisam ser restaurados. Ontem nós falamos sobre a restauração da oração, a devoção, a vida de comunhão. Comunhão com Deus, a oração, o altar da oração. A igreja precisa restaurar a oração, e isso eu falei no vídeo de ontem, né? Na mensagem de ontem. E hoje nós vamos falar da cultura do arrependimento. O temor que gera uma cultura de arrependimento. A igreja precisa se arrepender. Quando o João Batista começou a pregar, se você acompanhar lá em Mateus 3, você vai ver, ele vai começar a mensagem falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E para o reino dos céus se manifestar, ele não pode se manifestar sem cultura de arrependimento. Quando Pedro fez o primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que quase 3 mil almas aceitaram, ele iniciou também falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqueles homens gritaram: o que faremos, irmãos? O que a gente precisa fazer? Arrependam-se. E quase 3 mil almas aceitaram Jesus. Nós só podemos falar de uma mensagem que a gente vive. Por que a gente não fala de arrependimento e não fala contra o pecado quando alguma coisa está prendendo a gente?
quando a gente está empurrando alguma coisa para debaixo do tapete. E o que Cristo precisa restaurar hoje é a cultura do temor, porque ninguém peca e vive pecando com a cara mais limpa do mundo se não perder o temor. E, irmão, se você perde o temor, você perdeu tudo. Você pode ficar corrido, você pode ficar fazendo suas atividades na igreja, mas aqui a gente não faz isso para o pastor, a gente não faz isso para o nosso líder, a gente não faz isso para as pessoas verem. Tudo que a gente faz na casa de Deus é para honrar o nome do Senhor, porque nós adquirimos a cultura do irmão mais velho, aquele que sofre para que o outro possa viver. Então nós precisamos correr para esse lugar. Temor gera arrependimento. Temor gera arrependimento. E o arrependimento, ele transforma uma cidade. Quando Nínive recebeu a mensagem, ainda que uma mensagem dura de Jonas, eles correram para um arrependimento. E até os animais eles fizeram jejuar. Então o que eu digo, o arrependimento gera um comportamento que a gente vai conhecer como uma palavra, metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Eu estava indo naquela direção, mas eu voltei para essa. Isso é arrependimento. Então, qualquer sentimento que não muda a sua rota é mero remorso. Embora o remorso ele tem características semelhantes, não é arrependimento. É como gêmeos idênticos, né? Assim na aparência, mas com personalidade diferente. Quem tem irmão gêmeo ou conhece algum gêmeo vai saber que às vezes eles são parecidos demais na aparência, mas no comportamento, na mentalidade. Então não dá para pensar que remorso é arrependimento. Eu senti um peso, senti uma angústia, até chorei, mas não mudou o comportamento, não mudou a direção, não é arrependimento. Você está agora em rota de morte, porque o salário do pecado é a morte. Você acha que você morre de vez, você vai morrendo. O pecado vai matando a gente. Se você começa a pecar, se você peca, você começa a morrer. Olha, Adão não conhecia a morte até pecar. Quando ele pecou, startou o tempo de vida dele. Agora ele não tinha tempo ilimitado. Olha o que o pecado fez. Ele não tinha um cronômetro, irmão. Ele não tinha o que startou o cronômetro. Então, às vezes, quando o pecado, ele dá start no seu tempo de vida. E se você vai vivendo uma vida de pecado sem arrependimento, sua vida vai diminuindo. Tem pessoas que pensam que estão pecando e não está acontecendo nada, mas na verdade já está morrendo. Está morrendo. Todo dia morre um pouco. Aí morre princípios que sempre defendeu, morre a dracma e os valores que tinha, vai morrendo. Vai morrer um pedaço da pessoa, até um ponto que ela se olha no espelho e ela não se reconhece mais. Esse é o perigo de não temer. Então nós precisamos restaurar a cultura do temor, porque a cultura do temor leva a um comportamento de arrependimento, e o arrependimento devolve a comunhão. O arrependimento te devolve na mesa. E é esse versículo aqui que eu quero iniciar lendo com você, Provérbios 28:13. Em Gênesis 4 também tem o primeiro homicídio. E nesse primeiro homicídio, lá em Gênesis 4, Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado jaz à porta e o desejo é sobre você,
mas sobre ele você governa. Então, não dá para tomar por inocente aquele que sabe que o pecado está forçando a porta. A gente tem que viver uma vida não contando com perdão, irmãos. A gente tem que viver uma vida não contando com perdão. Porque a gente sabe que Deus é perdoador, mas quando você conta com perdão, você já vai com crédito, já vai esperando o crédito, né? É tipo gastar um dinheiro que você não tem. É melhor você deixar esse crédito para o momento que você precisa realmente. Porque é andar em justiça. A Bíblia fala para a gente andar em justiça. E não cumprireis a vontade da carne. Mas não, o Senhor avisou, Caim, o pecado jaz à porta. Ele está tentando entrar. Ele está tentando entrar dentro de você, na sua casa, na sua vida. Você tem obrigação de olhar pelo que a gente chama olho mágico ainda da porta, daquele olho de gato, e ver quem está lá fora. E não aceitar que isso entre em você. Todo dia uma luta, todo dia se esperneando para não deixar entrar. Porque o dia que entrar, sua morte starta. Você começa a morrer. E tem gente que está morrendo agora. Porque, irmãos, o pecado vai matando a gente. Matando de pouquinho em pouquinho. E vai tirando a nossa capacidade de sentir. O pecado tira a sensibilidade. O pecado, ele é uma lepra, ele tira a sensibilidade. Você não sente mais vergonha, tristeza por magoar a Deus. Nós precisamos restaurar na igreja a cultura do arrependimento. Porque toda mensagem, seja de João Batista, seja a mensagem que Cristo pregou o tempo todo, e a mensagem que startou a era do Espírito Santo foi: arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eles, o que faremos? Olha, confessa seus pecados, abandona e deixe. Vocês vão ver aí, as pessoas correram para aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar a mensagem que ele está pregando. Irmão, aceitar Jesus não é se tornar parte de um clube ou membresia de uma igreja. Porque aqui, irmãos, não é clube da Luluzinha. Nós temos que parar de tratar a igreja como algo que eu gosto. E, irmão, geralmente a igreja é desconfortável, porque Deus está treinando os filhos para deixar de ser mimado e passar a ser maduros. E crescer dói. É a dor do crescimento, crescer dói. E nós precisamos temor e restaurar um tempo de arrependimento na igreja, ao ponto da pessoa conviver com o altar e o pecado, com o serviço na casa de Deus e o pecado. Nós não podemos mais isso, irmãos. E olha, irmãos, esse mesmo Deus que é amoroso, esse mesmo Deus que é misericordioso, esse mesmo Deus que buscou na lama e ajuda e socorre, um dia ele vai amarrar de pé e mão e vai falar: lança nas trevas exteriores, onde há grito e ranger de dente. E eu espero muito que não seja um de nós, porque naquela festa, na bodas, que ele fala essa ação, ele explica que alguém não estava vestindo vestes nupciais. Deixando bem claro que quando você conhece Cristo, é como se Cristo pegasse o Wilson e te desse logo uma muda de roupa. Tá aqui. Isso vai expressar para o mundo que você é santificado pelo meu sangue. Essas vestes são as vestes nupciais, vestes brancas. São atos de justiça do santo. Então o que Deus espera da sua igreja no seu arrependimento? O temor starta o arrependimento, e o arrependimento inaugura justiça dos santos. Você se torna justo, começa a ter atos de justiça. E quem é justo é justificado. Então Jesus, ele nos justifica. Diz assim o texto lá que a gente vai ler aqui, Provérbios: o que encobre as transgressões nunca prosperará,
Mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, prosperar não é ter coisa ou alcançar êxito na vida. Prosperar é um dia Cristo reconhecer e saber que você é filho dele. É um dia Cristo olhar no seu rosto e falar assim, eu me vejo em você, entra para o meu gozo eterno. Prosperidade, irmãos, não é ser bem sucedido aqui. Prosperidade é ser bem sucedido lá. Prosperidade é ter tesouros eternos. Não riquezas terrenas. Mas todas as pessoas que têm os tesouros eternos são ricos aqui, né? Porque a riqueza é dar louvor por um pão seco, né? E sentir paz naquilo. O outro está comendo picanha e está reclamando, esse é um miserável, esse é um desgraçado, porque está sem a graça de Deus. Mas prosperidade é ter contentamento, satisfação, plenitude, estar cheio de Deus. Sem temor, irmãos, nós estamos perdidos. Porque sem temor, o pecado não nos afeta. E o pecado não nos afetando, nós já estamos mortos. Porque o salário do pecado é a morte. A remuneração do pecado é a morte. Mas a remuneração da humildade é a vida. Outro texto, outro versículo que eu quero ler é 1 João 1,7. Pastor, então estou perdido. Irmão, perdido até o momento em que você muda de direção. O que te impede de mudar de direção hoje? Não é uma palavra de condenação, irmão, que eu estou pregando aqui. É uma palavra de vida. É uma palavra de orientação. É uma palavra de sai desse lugar, foge daí. Até porque eu não tenho um bastão de justiça, o mesmo que está pregando para vocês, precisa também se arrepender todos os dias. Precisa se colocar na brecha, precisa declarar suas debilidades e fugir da aparência do mal. Nesse texto de 1 João 1,7 diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que a gente precisa? Ser purificado de todo pecado. Purificação de todo pecado, nós precisamos voltar para a luz. E nada mais, irmãos, justo do que... nada mais justo do que começar confessando. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa. Não adianta só confessar. Toda confissão sem deixar não alcança misericórdia. E aí só é o quê? O conselheiro, né? Vamos lá, vou falar para alguém para me sentir... Irmãos, quando a nossa confissão não tira a gente daquele lugar, você não alcança a misericórdia. A misericórdia é um benefício de quem confessa e deixa. Então, a parte mais importante não é falar, é deixar. Deixar a má conduta. Isso vai ser o quê? Chamado de metanoia. Mudança de mentalidade que gera uma mudança de comportamento. Eu estava indo na direção, voltei para a direção, porque eu entendi que aquela direção tinha uma falésia e eu ia cair no penhasco. Então, eu voltei. Avança aí mais um versículo, João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus quer purificar a igreja de toda injustiça, mas é preciso ter confissão. Irmãos, o peso que a gente leva fazendo a obra de Deus é o peso do pecado, porque Adão não sentia nada até o dia que ele pecou. Então, fadiga, cansaço, eu não estou aguentando mais, eu estou por um fio. Se você começa com esse tipo de oração e que você começa com esse tipo de pensamento no seu interior, pode vasculhar que tem pecado.
Às vezes os pecados que a gente acha tão grave, né, são os pecados da questão moral. Mas não, irmãos, pecado é tudo aquilo que aborrece a Deus, tudo aquilo que é contrário a Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. E tem muita gente fazendo amizade com Jebuseu. Estava num discipulado esses dias e uma pessoa me contou o seguinte. O marido foi trabalhar e as duas mulheres foram para casa de um dos amigos que estavam trabalhando juntos, passaram o dia e tal, que dia maravilhoso, que maravilha, Aí no final do dia, no cair da noite, né, ela falou, eu era católica e Deus me salvou, eu comecei a ir para a igreja e eu me converti ao cristianismo e eu mudei a minha mentalidade. Aí a mulher, eu sou da Ubanda, você só gosta disso porque você ainda não foi na minha igreja. E meu. Começou a mostrar os vídeos da Ubanda no cair da noite. Ou seja, irmãos, às vezes a gente está sentado num lugar onde o fim, toda aquela relação tem só um golpe. Agora, por que essa moça, né, foi atacada tão drasticamente nisso? Porque vem de um histórico nesse sentido. O diabo forçando a mesma costura de sempre. Quando o diabo começa a mexer no mesmo lugar, você acha que ele vai empurrar outra porta? Se eu sempre entrei por essa? Por que eu vou empurrar outra porta se eu sei que é aqui que ele é frágil? Então, irmãos, nós precisamos parar de fazer amizade com Jebuseu. Jebuseu é aquele inimigo, né, que está lá na lista dos 7 inimigos que Deus disse que era para a gente rejeitar quando chegasse na terra prometida, né? Só que Jebuseu é o último inimigo. É aquele que faz parede com a gente. É aquele que a gente põe a cara e pede um copo de açúcar, né? Só que tudo que ele tem para fazer, não entra em guerra, não te faz nada, ele não ataca você, não te dá facada, ele só quer inutilizar a sua adoração. Oferecendo para você coisas que Cristo quer que tenha preço. E para ter preço, você tem que ter sacrifício, irmão. Não existe, irmãos. Não existe um evangelho sem sacrifício. Araruna é esse homem. Rei, você não precisa me dar nada. Toma aí um pedaço de terra, pega aí os bois, pode fazer seu sacrifício. E Davi fala, não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Cuidado com o Jebuseu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Irmãos, Cristo quer perdoar os nossos pecados, mas tem que haver confissão. E quando Ele perdoa os nossos pecados? Quando a gente confessa e deixa. Então, o perdão está ligado ao abandono da prática. Quem não abandona a prática não tem perdão e não está perdoado, irmãos. Só sentiu o alívio de poder conversar com alguém sobre um assunto, mas se não deixa, está preso naquela malha do diabo. E a questão é, enquanto houver vida, há esperança. Beleza, seus olhos estão abertos ainda, mas eu não consigo calcular que horas meus olhos vão fechar. Hoje eu desci na escada, deu uma tontura na escada, eu tive que me segurar, quase... Falei, labirintite, eu nem tomei uma ainda. Uma água, irmão. Nem tomei uma água. Mas eu pensei o seguinte, essa semana toda eu trabalhei em cima de um andaime. Você consegue entender? Na hora veio na minha mente, meu filho, a vida é um sopro. Aquela tontura numa escada da minha casa, em cima de um andaime, pode ser fatal. Então para de achar que você tem tempo, porque as pessoas que continuam pecando acham que tem tempo ainda. E Deus, irmãos, um dia a paciência dele vai esgotar, e ele já disse, a porta da graça vai fechar, e quem fecha a porta da graça é o próprio Senhor. Na arca, quem fechou a arca foi Deus, por fora. Ou seja, deixando bem claro, Noé não tem autoridade de abrir e deixar ninguém entrar. Quem fecha, depois que ela fecha, sou eu. Então, irmãos, isso aqui gera um temor no meu coração, porque eu não controlo isso. Irmão, não sou eu que deixo você entrar no céu ou não, não é pastor, não é igreja, é você mesmo com seu comportamento e atitude.
Ele quer purificar a gente dos nossos pecados, irmãos. Há um Deus interessado em nos purificar. Arrependimento cancela o pecado, ou seja, cancela a morte. Se você estava caminhando para a morte, o arrependimento e o abandono da prática cancela. E isso quer dizer só uma coisa: pecado é a separação de Deus. A gente sabe, pecado fez uma separação entre nós e Deus. Mas quando você confessa e deixa, Simão, você pega a procuração que o diabo tem de você e rasga. Por que a confissão é tão importante? Porque quando você confessa, você tira a procuração da mão do diabo. Aquela procuração que ele pode te matar, aquela que te deixa indefeso. Então, irmãos, confissão devolve para você a autoridade. Mas, às vezes, você perde um pouco de reputação. Então, se você ama mais a sua reputação do que a sua relação com Deus, você não conhece o cristianismo. Porque eu não posso ter medo daquele que pode me punir no corpo. Eu tenho que ter medo daquele que pode me punir eternamente, lançar a minha alma no inferno. Então, por favor, hoje, estenda suas mãos, tira essa procuração da mão do diabo. O diabo está escravizando algumas pessoas, irmão. Está nos cansando. Eu não estou aguentando mais. Quando eu começo com esse tipo de conversa nas minhas orações, eu não estou aguentando mais. Meu filho tem pecado. Pecado de achar que quem ia fazer por mim eram as pessoas. Pecado de achar que por fato de eu amar alguém aqui que lutou comigo e deixou a mão do arado me abater para eu também ficar sem caminhar. Não, irmãos. Demas teve todas as chances possíveis. Demas ouviu o evangelho, conheceu a mesma coisa. Teve chance de estar no lugar, de alguma maneira, alguma coisa seduziu. Eu não posso me deixar levar por isso, nem deixar que é tristeza, que triste me leva para um lugar de desamparo. Não, eu preciso continuar, porque eu tenho mais responsabilidade, e a minha responsabilidade é continuar marchando, porque eu também marcho pela minha família, eu marcho pela congregação, eu marcho pelos outros irmãos, e eu aprendi isso na minha vida, irmão. Parece, o pastor me abandonou. Não abandono ninguém, irmãos. Eu só não posso deixar a minha marcha, porque no final também luto pela minha filha, pela minha família, pela minha igreja, pela minha comunidade, pela minha vida que também precisa de Salvador, irmão. Por favor, entenda isso. Remissão pelo sangue purifica. Justificação pela graça, remissão pelo sangue, justificação pela graça. Nós precisamos implorar ao Senhor nessa manhã, restaurar a cultura do temor. A cultura do temor restaura a cultura do arrependimento. O arrependimento é a confissão e o abandono da prática. E o abandono da prática devolve a gente para esse lugar de autoridade, porque a procuração que o inimigo tinha contra nós é rasgada. E eu oro para que você, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, tira tudo que está na mão do diabo contra você. Irmãos, não são dias de estar na mão do diabo. Não são dias de ter alguma coisa que possa ser usado contra você no tribunal. São dias de arrependimento, são dias de abandono do pecado, são dias de santificação, são dias de mentalidade nova, são dias importantes para nós, dias decisivos. Senhor Jesus, eu selo essa palavra com o comportamento, Senhor. Se houver, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor. Guia-me pelo caminho, pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Senhor Jesus, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto e vê se há em mim algum caminho mau. Qual é o caminho, Pai, que não está te agradando? Qual é o passo que eu estou dando que não está deixando o Senhor confortável com a minha vida? Arranca as escamas dos meus olhos e os tapões dos meus ouvidos. Qual o momento que eu não estou te ouvindo, Senhor? Qual o momento que eu não estou te vendo?
Qual o momento, Senhor, que as minhas mãos não estão mais te tocando? Aonde eu te perdi? Eu te perdi no culto, Jesus. Eu te perdi, Pai, na religiosidade. Senhor, me perdoa. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, Senhor. Como diz Provérbios 28:13. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançam a misericórdia. Eu quero declarar que os meus irmãos que estão ouvindo através dessa transmissão, os irmãos que estão aqui, Senhor, vão ser alcançados pela misericórdia de Deus. Nessa manhã, através de uma vida de confissão e o abandono da prática, nós seremos restaurados na nossa autoridade, de poder andar de cabeça erguida como filhos que somos, Pai, dando bom testemunho do Cristo que nós respeitamos. Hoje nós colocamos a confissão. Confissão é consciência de pecado que nos leva ao arrependimento. Confissão é consciência de pecado que nos leva ao arrependimento, que nos faz abandonar uma prática que te entristece. E não só por medo do pecado, mas pelo amor que nós sentimos por Ti, Jesus. Nós não somos essa pessoa, Pai, de varrer para debaixo do tapete, Jesus. Nós somos aquela mulher da dracma que abre a janela, que varre a casa para encontrar o que perdeu e acaba limpando a casa toda. Nós queremos limpar a casa toda, a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações e obras, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui com um só sentimento, Jesus. Devolve a alegria da salvação. Devolve a alegria da salvação. Eu estou por um fio, eu não estou aguentando mais. Pode vasculhar, tem sujeira. Senhor, nos dê caráter para poder limpar a nossa casa, porque, Senhor, é muito fácil a gente colocar a responsabilidade no outro, Pai. Mas eu quero colocar a responsabilidade em minha vida, abrir a janela, acender a luz, pegar a vassoura e limpar a minha alma, Senhor, de todos os apetites, que não leva eu para perto, que não me leva para perto de Ti. É isso. Faz de novo, Jesus. É o que nós te pedimos. Em um nome de Jesus. Amém. Amém.